Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Às 16 horas em Portugal, nós temos o Sporting enfrentando o Estoril, uma cotação de super favoritismo para o Sporting. Não é por mal, o Sporting é um dos melhores mandantes da competição, com 8 vitórias e apenas 2 derrotas em 10 partidas. Também é um time que sofre pouquíssimos gols, dentro de casa apenas 7 gols sofridos. Como visitante, aliás, no geral, o Estoril tem 6 vitórias só em 21 jogos, são 11 derrotas. Mas como visitante, o Estoril tem apenas 3 vitórias em 11 jogos e 6 derrotas, mas também não é uma equipe que sofre tantos gols assim. É menos do dobro de gols do time do Sporting, tá? Então a gente já consegue ver que o Sporting provavelmente terá um pouco de dificuldade para furar essa defesa do Estoril. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Sporting venceu 4 das últimas 5, perdeu uma. O Sporting vem de uma classificação contra o Midtjylland fora de casa, onde venceu por 4-0. Também vinha de uma vitória contra o Chaves, que não foi fácil, né? Teve que vencer por 3-2. Dentro de casa, vinha de 2 derrotas para o Porto, tanto em Copa quanto no Campeonato Português, e o Estoril vem de 4 derrotas seguidas. Utilizando o nosso PDF de apoio, o Sporting saiu na frente em 70% dos jogos dentro de casa, isso é muito bom. Falhou pouco em marcar, 10%, e ficou metade das partidas sem sofrer gol. O Estoril não sai na frente com tanta frequência como o Sporting, mas é um número relativamente alto, só que também falha em marcar em vários jogos, quase metade deles, e ficou em torno de 27% dos jogos sem sofrer gol. Ou seja, tem um ataque horrível comparado ao do Sporting, é um time que não marca gol em quase metade dos jogos, porém é uma defesa sólida para uma equipe de meio de tabela, de meio para baixo de tabela. Então não vai ser fácil para o Sporting furar essa defesa do Estoril, como a gente já falou. No primeiro tempo eu vejo um destaque do Sporting por aqui, com bem mais vitórias, menos derrota, mais gols marcados, e aqui a maior superioridade em relação ao nível defensivo, em relação à quantidade de gols sofridos. Como eu já comentei, o Estoril é uma equipe que sofre poucos gols, mas nesse caso aqui no primeiro tempo sofreu mais do que marcou e tem um número de derrotas próximo de 50%. No segundo tempo, eu mantenho um Estoril com quase os mesmos números de vitória e derrota. Eu tenho um Estoril que consegue produzir menos gols ofensivamente, porém continua sofrendo 6 gols. E um Sporting que mantém o mesmo número de aproveitamento praticamente nas vitórias, nas derrotas e nos números de gols feitos, e acaba sofrendo um pouco mais também. Se você é trader, eu acho muito difícil fugir de uma busca por um back Sporting, né? Por back favorito do Sporting no primeiro tempo. Provavelmente vai ser aqui que o mercado vai fornecer para a gente uma estabilidade de mercado para que a gente consiga trabalhar esse back ao Sporting, desde que ele entre mais motivado, com mais posse de bola, sem perder tanto ali a posse na construção, sem tomar tanto contra-ataque, de preferência, para que a gente tenha um mercado bastante estabilizado. Se você é punter, você pode trabalhar em duas vertentes por aqui. A vitória no HT, porque os números do Sporting, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, são iguais, e os números do Estoril também são muito parecidos. Ele toma quase a mesma quantidade de gols no primeiro e no segundo tempo, e o número de derrotas é idêntico. O problema aqui que eu vejo é que o Estoril é uma equipe difícil de ser batida em relação a gols sofridos. É uma defesa sólida. Com isso, eu vejo que o Sporting pode ter um pouco mais de dificuldade. Não que, se passar o primeiro gol, não vai passar mais, né? O problema é sempre o primeiro gol, na maioria das vezes. Mas eu não gosto tanto de trabalhar esse cenário de vitória no HT, quando eu tenho do outro lado uma defesa mais sólida, que toma poucos gols, por mais que eu consiga compreender essa grande discrepância entre as duas equipes. Então, mesmo com uma odd mais baixa, eu olharia mais para uma vitória do Sporting nos 90 minutos do que olhar para uma vitória do Sporting no HT, porque o desempenho do Sporting no segundo tempo também é muito bom. Então, o que você pode fazer? Talvez esperar essa cotação do Sporting melhorar um pouco mais, para você tentar pegar esse back Sporting nos 90 minutos, ou se quiser trabalhar com essa cotação mesmo, acho muito provável que o Sporting vença por aqui. Em relação a gols, eu não gosto de trabalhar cenário de gols, porque eu tenho uma defesa do Estoril que sofre 12 gols apenas, é um número de gols muito baixo para uma equipe de baixo de tabela, e eu sinceramente acho que isso pode atrapalhar um pouco o Sporting. Se você quiser de fato trabalhar o mercado de gols, eu sempre te aconselho a trabalhar o over 1,5, a gente vai ter uma cotação também provavelmente baixa por aqui, ó, 1,17, porque o Sporting é super favorito, e toda vez que eu tenho um hiper favorito dentro de campo, as cotações de gols são baixas. O 2,5 eu não gosto,
gosto tanto, a não ser que o Estoril saia na frente, obriga o Sporting a produzir um pouco mais, ou então, caso o Sporting saia na frente, o Estoril comece a se desorganizar totalmente, mas aí você só vai conseguir encontrar essa oportunidade no live. Quer trabalhar com uma situação de 1,5 gols? Espera essa odd melhorar também, talvez pegar ela ali no final do primeiro tempo, se o Sporting tiver com dificuldade, aí pode ser um pouco mais interessante. Mas eu iria mesmo com essa vitória do Sporting nos 90 minutos. Às 16h45 na Série A italiana nós temos a Lazio contra a Sampdoria. A Lazio é favorita para esse confronto. A Lazio vem de uma classificação na Conference League contra o time do Cluj. Não é uma competição, imagino eu, que a Lazio esteja tão empolgada assim para participar, mas vai disputar as oitavas de final. A classificação, a Lazio é a quinta colocada, pode buscar talvez uma terceira colocação se vencer e passar aqui a Roma, pelo menos momentaneamente, a grande rival dela, a Roma. E a Sampdoria é a vice-lanterna e um dos piores visitantes da competição, com apenas 2 vitórias em 11 jogos. Como mandante, a Lazio tem 6 vitórias em 12, não é também um time que vence tanto assim em casa, mas perde pouquíssimo, tá? 3 derrotas apenas dentro de casa. Das últimas vezes que a Lazio recebeu a Sampdoria em casa, ela venceu por 2-0 e 1-0, e nos últimos confrontos, a última vitória da Sampdoria foi lá em 2020, de lá pra cá, 3 vitórias da Lazio e 1 empate. Não é um confronto com tantos gols assim, a gente vê uma incidência máxima aqui de 2,5, teve até um 3,5, mas é bem complexo de acontecer. A situação da Lazio em relação a jogadores. A Lazio tem dúvida em relação ao Milinkovic-Savic, não está descartado para esse jogo. Quem provavelmente está descartado para esse jogo é o Mattia Zaccagni, né, que substituiu muito bem o Immobile quando o Immobile estava machucado. Engraçado, o Immobile voltou, o Zaccagni machucou o Zaccagni, que é um bom artilheiro da Lazio, mas o Immobile agora já está de volta. A Sampdoria não tem, pelo que eu vi, nenhuma ausência importante. A Sampdoria não vence há 8 partidas, então por si só a gente já consegue tirar algo de informação por aqui. A Lazio saiu na frente em casa em 75% dos jogos, é um excelente número, falhou em marcar em torno de 17% e fica quase 45% dos jogos sem sofrer gol. A Samp sai na frente com uma frequência razoável para uma equipe que é vice-lanterna e hoje briga diretamente para não ser rebaixado, é bem difícil de escapar, vamos ver. Falhou em marcar em 45% dos jogos, tem um ataque muito pobre e tem um time que sofre gol em quase todos os jogos. Então existe uma grande discrepância tanto no ataque quanto na defesa das duas equipes. A Lazio é superior no primeiro tempo, com bem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e bem menos gols sofridos. Então é provável que a gente encontre superioridade da Lazio tanto no primeiro quanto no segundo tempo, onde a Lazio mantém um número alto de vitória, porém, aqui me preocupa. A Lazio passa a sofrer muitos gols no segundo tempo e passa a ter uma perda de segundo tempo muito grande. E a gente já comentou sobre isso em outros jogos, onde a Lazio abria placar, onde a Lazio construía vantagem e perdia essa vantagem no segundo tempo. Então, muito cuidado. Porém, a Sampdoria não faz tantos gols assim na segunda etapa, toma bastante e tem um número de derrotas ainda maior, próximo de 64%. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma queda de aproveitamento defensivo da Lazio, eu também tenho uma queda de aproveitamento defensivo da Sampdoria. Se você é trader, eu viria para esse jogo para buscar um leia Sampdoria, né, um leia pior equipe em campo, ou um back favorito na Lazio, dependendo da faixa de odd que você trabalha. Aqui eu só tenho um recado para você, que é uma dica de leitura de jogo. A equipe da Lazio é uma equipe que gosta de jogar um pouco sem a bola até a linha do meio campo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Não é que a Lazio vai se defender totalmente, vai chamar a Sampdoria para cima para jogar no contra-ataque e atrapalhar a sua leitura. Não, não é isso. É que a Lazio ela gosta de construir a partir do meio campo roubando bola. Então é muito provável que você veja a Lazio um pouco recuada em campo, a Sampdoria com a bola, a Lazio não fazendo tanta marcação-pressão como a gente gostaria e a Lazio roubando a bola justamente naquele setor do meio para começar uma criação em velocidade. Inclusive, se essa criação em velocidade, se a gente não tiver o Milinkovic-Savic nessa criação de velocidade, isso pode prejudicar. E o Pedro, que também está lesionado, não sei se volta para esse jogo, também pode fazer falta. Mas geralmente a Lazio vai roubar a bola no meio campo para criar em velocidade a partir dali. Então não espere um time tão com marcação-pressão assim, fazendo uma abafa tão grande, como é aquele padrão tranquilo do back favorito que a gente costuma encontrar no Bayern, na Inter, em alguns momentos no Napoli. Então um pouco mais de cuidado aqui só nas expectativas que você cria, tá bom? Por isso que eu dei a opção também de você trabalhar ali um possível leia pior equipe em campo. Beleza? Mas muito provavelmente que a Lazio tenha momentos de superioridade para você aproveitar. Se você é Panther, eu gosto muito dessa vitória da Lazio nos 90 minutos.
né? Assim como eu falei ali no jogo do Sporting. Por mais que eu tenha uma Lazio pior na segunda etapa, tomando mais gols, perdendo mais, eu prefiro contar com esse bom primeiro tempo da Lazio para juntar as duas coisas e pensar nessa vitória da Lazio nos 90 minutos. Porém, se você quiser trabalhar com uma situação um pouco mais segura, eu acho que esse over 1,5 pode ser interessante, porque eu tenho uma Sampdoria que está numa situação de desespero e sempre que eu tenho um time desesperado, eu tenho erros defensivos. E a Sampdoria tomou vários gols já. O under 3,5 saiu em 9 de 10, mas é uma equipe que sofre gol em quase todos os jogos fora de casa. 2 para o Monza, 2 para a Atalanta, 1 para o Empoli, 1 para a Fiorentina, 1 para o Sassuolo. Não é uma equipe que marca tanto, mas eu consigo imaginar a Lazio marcando pelo menos um gol por aqui. E obviamente pode achar o segundo. Então trabalhar talvez com esse cenário de over 1,5, com essa odd de 1,30, eu acho bacana. Se você quiser trabalhar só com essa vitória da Lazio também, não acho ruim. Mas lembrando, a Lazio não vence tanto dentro de casa. 6 vitórias em 12 jogos não é uma coisa assim tão chamativa. Porém, se você quiser pensar numa zona de Champions League, numa classificação melhor para os próximos anos, né, já que esse ano a Lazio está tendo que disputar a Conference League, você precisa ganhar da Sampdoria. Afinal de contas, é uma equipe que está hoje brigando seriamente contra o rebaixamento. Às 17 horas na La Liga nós temos o Villarreal, que não vence há 4 partidas, aliás, vem de 4 derrotas seguidas para o Mallorca, Barcelona, Elche, perder para o Elche é brabo, e para o Rayo Vallecano. O Getafe vem de uma vitória para cima do Valência, mas fora de casa vem de 4 jogos sem conseguir vencer. O Villarreal é o 9º colocado, como mandante tem 6 vitórias em 10 jogos, perde pouco, toma poucos gols, mas também não tem um excepcional ataque. O Getafe tem a 16ª colocação, com apenas 5 vitórias em 22 partidas e como visitante venceu apenas 2 em 10. Também não perde tanto assim, perdeu metade, mas também não toma tantos gols. Tá? Então me parece um confronto bem truncado. Utilizando o PDF de apoio, eu não consigo ver uma superioridade tão grande assim do Villarreal em relação a sair na frente, 40% contra 30%. As duas equipes ficam 30% dos jogos sem sofrer gol e as duas equipes falham em marcar também em 30% dos jogos. O ataque e a defesa são bem parecidos. O primeiro tempo do Villarreal é um problema. Eu já comentei isso quando o Villarreal recebeu o Barcelona, quando recebeu o time do Real Madrid. O primeiro tempo do Villarreal não encanta, então muito cuidado para trabalhar qualquer coisa aqui a favor de HT. O Villarreal não marca tantos gols, não sofre tanto, assim como o Getafe. O Getafe ele tem um desempenho pior porque ele acaba perdendo 10% a mais, mas são primeiros tempos horrorosos das duas equipes. Já o segundo tempo do Villarreal eu tenho uma melhora expressiva, com 70% de vitória, 10 gols marcados e apenas 3 gols sofridos, 20% de derrota, e eu continuo tendo um Getafe com dificuldade. Então ali no segundo tempo, o Villarreal se mostra mais pro jogo, se mostra muito mais superior, talvez por isso e pelo fator casa, o Villarreal esteja com uma odd tão baixa. Porém, para mim aqui, é um jogo onde o favorito pode se complicar, porque o Villarreal não vem em boa fase. Se você é trader, leitura de jogo dobrada, tá? Redobra, porque o primeiro tempo do Villarreal não é bom e se você quiser trabalhar correções contra o Getafe, você vai ter que ter uma leitura muito afiada para encontrar os momentos de superioridade, se é que eles vão acontecer do Villarreal. Talvez você tenha mais momentos para fazer correção de preço no segundo tempo. Você talvez tenha uma odd do Getafe ali já acima de 8, 7,5, mas você ainda vai ter base para trabalho, já que eu tenho um melhor momento do Villarreal. Eu sempre prefiro trabalhar contra a zebra, né, o pior time, quando o favorito tem o seu melhor momento. No caso do Villarreal, é no segundo tempo. Se você tem método, você vai ter mais campo para trabalhar contra o favorito do que propriamente a favor dele ou contra o adversário dele. Então, muito cuidado. Se você é Panther, eu não gosto dessa vitória do Villarreal, nem seca, nem no empate anula. O Villarreal não vive um bom momento. Provavelmente não vai contar com o seu melhor atacante ali, um dos artilheiros, batedor de pênalti, o Gerard Moreno. Tá lesionado, pelo menos a informação que eu tenho hoje. Eu tô gravando esse vídeo no sábado. Então, muito cuidado. Eu acho que o favorito pode se complicar por aqui. Também não gosto de pensar em tantos gols, porque eu tenho um ataque do Villarreal que é mais pobre e tá sem um bom jogador, e eu tenho um Getafe que não marca tantos gols também. Então, trabalhar com um cenário de menos de 4 gols por aqui, com uma cotação, deixa eu ver, próxima de 1,22, tá até baixa essa cotação demais, né? O over 1,5 tá 1,44, ou seja, o mercado não tá esperando gols desse jogo, e é por isso que o under 3,5 tá 1,22. Então, eu acho que é um jogo mais difícil. Se você quer muito trabalhar a favor de gols, eu olharia o limite, né, o 0,5 depois do intervalo. Se você quer muito trabalhar o mercado de gols nesse jogo, eu primeiro acompanharia os primeiros minutos,
para ver como que o jogo está se desenrolando. Se já tiver rolado um gol na partida, verifica quem marcou, se esse time está contra-atacando ou não, para você talvez buscar um gol no segundo tempo, já no ao vivo, no over limite. Pode ser interessante. É lógico que o futebol pode acontecer qualquer coisa, a gente pode ter um 3-3, um 2-2 aqui, mas é um jogo muito truncado, na minha opinião, que coloca frente a frente duas equipes que não vivem bons momentos e pode ser um jogo com uma tendência para ter menos gols. Então, eu indicaria para você um menos de 3,5 gols do que pensar num cenário para muitos gols por aqui. E muito cuidado se você vem para trabalhar a favor do Vila Real, pode sim ser um jogo onde o favorito se complica. Às 18h15, horário do Brasil, nós temos em Portugal o Derby do Minho, uma das maiores rivalidades de Portugal, não só no futebol, mas também uma rivalidade religiosa, uma rivalidade histórica de cidades. Eu gosto muito de Portugal, tenho descendência portuguesa e estudo bastante como é ali as questões, como são as questões de Portugal, e é muito intrigante essa questão do Derby do Minho, e é um confronto, para quem já assistiu algum jogo desse, sabe que é um confronto muito disputado. Os últimos jogos o Braga conseguiu levar ao melhor, principalmente os últimos dois. Esse 3-2 aqui foi absurdamente bom de se ver, é um jogo muito corrido, com muitos espaços, mas das últimas duas vezes que o Braga esteve visitando o Guimarães, na verdade uma, né? A gente consegue ver apenas uma aqui, não foi tão bom assim para o Braga. Então é um jogo difícil. Mas ao mesmo tempo que a gente pensa que pode ser um confronto de poucos gols pela rivalidade, pelo contrário, costuma ser um confronto muito aberto, de uma trocação incrível assim de intensidade ofensiva. Então eu não acho que seja um jogo assim tão pautado para under goals, mas pode ser mais pautado para cartões e, obviamente, para gols, né? Mas vamos dar uma olhada por aqui. O Braga saiu na frente em 64% dos jogos fora de casa, o Guimarães em 64% dos jogos em casa. O time do Braga falhou em marcar em apenas 9%, já o Guimarães tem um pouco mais de dificuldade. O ataque do Braga é bem superior aqui nos últimos jogos, porém o Guimarães sofreu metade dos gols que o Braga sofreu. No primeiro tempo e no segundo tempo a gente consegue ver superioridade do Braga, com mais vitórias, porém o Guimarães sempre tendo uma defesa mais coerente, com menos gols sofridos. Aqui tem 18% de derrota apenas contra 27% do Braga, 3 gols sofridos contra 5. No segundo tempo já não tem derrota nenhuma, com o número de gols sofridos bem baixo, ou seja, é um time que não vence tanto, mas não perde tanto em casa. Então, por mais que eu tenha números melhores do Braga, por mais que eu tenha um ataque melhor, que produz mais, eu tenho uma defesa muito sólida do time do Guimarães, que vai, obviamente, dificultar o Braga de penetrar por aqui. Se você é trader, eu gosto muito de pensar numa correção de preço, independente do time, por mais que o Braga tenha aqui uma odd um pouco mais de favorito, eu acho que pode sim, em alguns momentos, o Guimarães ter uma superioridade forçando o Braga a subir, então não venha com tanto viés por aqui, só se você não tiver método mesmo para trabalhar contra o favorito. Aí fica de fora, faz o simples, que é o arroz com feijão, que funciona sempre. Mas se você tiver, fica de olho nas duas oportunidades que eu acho que certamente você vai ter aqui. Espero que seja um jogo com troca de superioridade intervalada, como eu gosto de dizer, que não fique Braga superior, daqui a pouco já o Guimarães, aí contra-ataque. Aí não, aí é melhor ficar de fora do mercado se for para trabalhar match odd, tá bom? Agora, se for o Braga com 10, 15 minutos de superioridade clara, depois o Guimarães recupera o ritmo do jogo, coloca o Braga para trás, aí pode ser interessante. Se você é Panther, muito cuidado ao trabalhar resultado por aqui. Como eu falei, é um derby histórico, com muita rivalidade. Então, por mais que o Braga tenha vindo de uma eliminação agora na Europa League para o time da Fiorentina, na Europa League não, né? O Braga esteve na Europa League, foi rebaixado para disputar o playoff da Conference League contra a Fiore, que tinha sido segunda colocado nos grupos da Conference, e o Braga acabou sendo eliminado, tomou uma goleada em casa, acabou perdendo também o segundo jogo, até saiu na frente, mas perdeu o segundo jogo. Então o Braga vem doído de uma eliminação nas competições europeias. O Braga, que é um time que vem frequentando competições europeias com bastante frequência, e já tem logo de cara o derby aqui domingo contra o Guimarães. Então, muito cuidado em trabalhar com vitórias. Eu não gosto de pensar em vitória do Braga, dupla chance do Braga, empate anula do Braga, só porque ele tá com uma cotação de favorito, porque o jogo tem uma rivalidade muito grande. Eu prefiro, ao invés de considerar uma rivalidade, um jogo para poucos gols, para trabalhar o under 3,5, por exemplo, que a gente tem aqui um cenário de 1,30 de odd, que é um cenário bom até, eu prefiro trabalhar com um cenário de 2 gols, que também tem uma odd de 1,30. Por mais que possa acontecer as duas coisas. A gente pode ter um over 1,5 e um under 3,5 na partida. Mas eu prefiro, pela rivalidade, pelo que eu já vi das duas equipes, né, essa garra das duas equipes, de ir pra cima, de vencer, eu prefiro trabalhar a favor de gols do que trabalhar contra. Então a minha dica pra você aqui é ficar de olho num over 1,5 em 2 gols nesse jogo. Nos jogos para gols dessa segunda-feira, a gente tem o Vitória Colônia contra o Freiburg 2, na terceira divisão da Alemanha. Muita gente me pergunta onde é que você consegue assistir a terceira divisão da Alemanha. Geralmente no YouTube da Federação Alemanha, na DFB, eles passam alguns jogos da terceira divisão.
Não são todos os serviços de streams que a gente tem aqui no meio das apostas do trade que fornecem pra gente a terceira divisão, porque obviamente não tem tanto apelo, né? Eu passei a acompanhar há 2 anos, se eu não me engano, mas a Federação Alemã, a DFB, você pesquisa no YouTube que você vai conseguir encontrar. O Freiburg tem a segunda melhor campanha da competição, como visitante não tem uma campanha tão boa assim, mas o Colônia compensa um pouquinho. Eu gostaria de ficar de olho, já que a gente tem aqui bons ataques e defesas que sofrem gols com frequência, eu gostaria de ficar de olho em pelo menos 2 gols por aqui. É um cenário com uma odd de 1,33, acho que é uma odd que pode ficar ainda mais interessante no live, então eu trabalharia com esse cenário de 2 gols e até uma incidência talvez, de um over HT, mas eu prefiro o cenário de 2 gols só. Na Holanda, segunda divisão, nós temos o PSV 2 e o AZ 2, digamos assim, né? Jong PSV e Jong AZ. O AZ 2, assim como no time principal, toma muitos gols e marca bastante. É um time que vai para frente. A mesma coisa o PSV. As duas equipes com uma proximidade ali de quase 40 gols sofridos. Então, a minha ideia por aqui também é ficar de olho em pelo menos 2 gols, quiçá até olhar o over 2,5 pode ser bom. A mesma coisa aqui para o MVV contra o Zolo, PEC Zolo, que ainda é o líder da competição. O Heracles está chegando. Como visitante, o Zolo continua sendo o melhor visitante. Até cabe uma possibilidade de trabalhar ali a pior equipe em campo, mas eu prefiro mais o mercado de gols. Nos jogos extras, na Itália, às 2h30, nós temos o Verona com a Fiorentina. Muito cuidado. A Fiorentina vem melhorando, principalmente ofensivamente. O Verona vem melhorando defensivamente. Então pode ser um jogo bom para correção de preço. Em Israel, nós temos o vice-líder Hapoel Beersheva enfrentando o Maccabi Haifa, que não é o Haifa, tá? Muito cuidado aqui, eu nem trouxe o Beersheva lá para cima como opção para back, até poderia, porque o Beersheva não tem bons números assim dentro de casa. 5 vitórias em 11 jogos, não tem um ataque assim tão potente, pelo menos em casa eu acho que essa odd está muito baixa. Acho que o Beersheva vence esse jogo, acredito numa vitória do Beersheva, mas gostaria de uma odd melhor. Só se vier a trabalhar a favor do Beersheva, que é o vice-líder, que provavelmente vence, mas eu preciso de uma odd melhor aqui. O Cluj acabou de ser eliminado pela Lazio nos playoffs da Conference, vai enfrentar aqui uma equipe de meio de tabela. O Cluj é um dos melhores visitantes, pode ser um jogo bom para um layer para a equipe em campo adversário. Granada e Málaga, na segunda divisão, o Granada é o líder da competição dentro de casa, com 12 vitórias em 14 jogos, nenhuma derrota, apenas 2 gols sofridos. E como visitante, o Málaga tem apenas 1 vitória e 9 derrotas em 14 jogos. Então me parece também um jogo interessante para ficar de olho nesse layer para a equipe em campo no Málaga. E no Cariocão, o Vasco da Gama, que está embalado depois da vitória contra o Trem, 1,18, né? Contra o Boa Vista. Odds esmagadas assim eu não gosto de aconselhar para vocês, não acho legal, mas talvez o Vasco saindo atrás do placar, tentando buscar uma virada, ou o Vasco tendo uma dificuldade, precisando vencer e empatado no segundo tempo, pode ser interessante, lembrando que o Vasco precisa continuar subindo na tabela para não ter esse risco do Volta Redonda atrapalhar as pretensões do Vasco de entrar no playoff do Carioca. Beleza? Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Antes de terminar, deixa eu só te lembrar dos sorteios da Betfair aqui comigo, minha parceira. A gente está sorteando camisa, moletom, boné e banca. Aqui estão os prêmios, ó. 2 moletons por mês, 2 camisas, 2 bonés e uma banca de R$1.000. Para concorrer à banca de R$1.000, você não precisa depositar, você só tem que vir aqui, clicar nesse botão, criar sua conta na Betfair, é só para novos usuários. Cria sua conta na Betfair para você me dar essa moral, preencha esse formulário depois de criar sua conta da Betfair, você já vai concorrer a uma banca de R$1.000 todo mês. Se você fizer um depósito, que está aqui nos regulamentos, você já concorre durante 1 ano, moletom, camisa e bonés, todos os meses. Realmente é um moletom muito massa e tá aqui, ó. Eu gosto demais de usar ele nos dias de frios e tem aqui umas fotinhas da galera utilizando também, é bem legal, primeiro link da descrição. Theo, mas eu já tenho conta na Betfair, posso participar desse aí? Não. Mas você pode participar aqui embaixo nos comentários do sorteio diário de uma banca de R$30 todos os dias. No primeiro comentário fixado eu te ensino. Muito obrigado pela companhia, de verdade. Sempre bom ter vocês por aqui. Muito obrigado à galera nova que chegou por aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Fica com Deus e até terça-feira.